Bora lá então, galerinha. A gente vai falar agora sobre quantidade de movimento, também conhecido como momento linear, tá? É um conceito muito fácil, mas porém abstrato. Vamos ler para a gente entender um pouco melhor? Olha o que está falando aqui. Se em determinado instante um corpo de massa m possui velocidade v, sua quantidade de movimento ela é, por definição, Q é igual a m vezes v. Em outras palavras, a quantidade de movimento Q ela é o produto da massa vezes a velocidade. Então vamos entender um pouco melhor o que é a quantidade de movimento. Eu vou te explicar de um jeito que você não vai encontrar em nenhum livro esse tipo de explicação. É um jeito que o seu professor Gleicon ele entende mais fácil para poder te explicar, tá bom? Então, se você perguntar para outro professor de física ou procurar pesquisar em algum livro, você não vai encontrar nada desse tipo de definição, porque não existe. Porque a quantidade de movimento é uma quantidade, é uma grandeza abstrata para a gente entender. Mas eu gosto de pensar o seguinte, que a quantidade de movimento, ela é a energia que um corpo transporta quando está em movimento. Ou melhor, é energia relacionada ao transporte de um corpo em movimento, tá? Eu gosto de pensar assim, fica mais fácil de entender. Mas no bimestre que vem, a gente vai entender que a energia de um corpo que está em movimento, ela é muito bem definida e ela tem um nome, que é chamado de energia cinética. Mas por enquanto, pensa assim, porque fica mais fácil de entender. Pensa que a quantidade de movimento é a energia relacionada a um corpo que está em movimento. Como assim, professor? Eu trouxe aqui algumas coisinhas para a gente entender melhor. Olha só, a galerinha do skate vai gostar aqui, ó. Eu trouxe, ó, um skate aqui, beleza? E eu trouxe ele aqui de volta também. Quem que é ele? Nosso amigo Optimus Prime. E ele já está transformado no carrinho que a gente vai usar para o nosso exercício. Então esse daqui é o Optimus Prime. E eu também trouxe outro personagem que a galera do anime vai gostar, hein? Eu trouxe um Super Saiyajin, que é o nosso amigo Goku. Não sei se vocês conhecem o Goku. O Goku é um Super Saiyajin. Então, vamos lá, galerinha. Olha o que eu vou te falar para você entender um pouco melhor o que é a quantidade de movimento. Vamos pegar a nossa pista? Imagine então que eu coloquei aqui o meu Optimus Prime e o meu skate aqui na minha pista. Tá vendo aqui, ó? O meu skate, opa, tá aqui, e o meu Optimus Prime, o caminhãozinho. E agora eu vou pegar o meu super-herói aqui, o Goku, e olha o que eu vou fazer. O Goku é um Super Saiyajin, então ele é muito forte, de verdade. Então o que eu vou fazer com o Goku? Eu vou colocar ele aqui, ó, deitado na nossa pista, ok? Olha a pergunta que eu vou fazer. Imagina agora a cena seguinte. Imagina que a gente tá numa... A gente não, o Goku tá numa ladeira e nessa ladeira tem um caminhão e tem um skate, que nem vocês estão vendo aqui agora. E aí, olha a pergunta que eu vou te fazer. Vou colocar aqui a ladeira. Opa, vou segurar aqui, ó. Opa, vou segurar o meu skate e vou segurar aqui o meu caminhãozinho, meu Optimus Prime, e o Goku aqui. O Goku é um Super Saiyajin, então ele é muito forte. Mas olha a pergunta. Se você estivesse na situação do Goku, qual dos dois você preferia que te atropelasse? O skate ou o nosso amigo Optimus Prime? E aí? Tenho certeza que você deve ter respondido que gostaria numa situação dessa de ser atropelado pelo skate. Mas por que você gostaria de ser atropelado pelo skate e não pelo caminhão? Muito simples, porque o skate ele vai transportar
menos energia, enquanto o caminhão vai transportar muito mais energia. Mas o porquê que o caminhão transporta mais energia que o skate nessa situação? Porque ele tem uma massa muito grande. Então, começou a sacar o lance da quantidade de movimento, mas tem muito mais coisa para a gente entender a respeito disso. Como assim, professor? Olha só, imagina que eu tenho um corpo de massa muito pequeno, mas se eu conseguir colocar uma velocidade muito grande, esse corpo transporta muita energia, então você também não vai querer estar na frente dele. Me dá um exemplo, professor? Sim, te dou um exemplo. O exemplo que eu vou te dar é o exemplo, sabe do quê? De uma bala de chumbo. Quando um projétil, a gente chama na física de projétil. Quando um projétil é disparado, ele tem uma massa muito pequena, mas ele sai com uma velocidade tão alta, mas tão alta, mas tão alta, que ele transporta muita energia. Então, sacou a diferença? Então, a quantidade de movimento, eu gosto de pensar assim, que é a energia relacionada, a energia transportada e relacionada ao movimento de um corpo, tá bom? Então, galerinha, agora que a gente já conhece a formulinha da quantidade de movimento, como que a gente decora ela facinho? Essa daqui vai ser pra gente a formulinha do QMV. Ô professor, o senhor não sabe escrever QMV? Sei sim, mas eu escrevi desse jeito, ó, para facilitar para você, combinado? Então essa é a formulinha do QMV. Então, vem comigo. Vamos entender agora o que significa cada letrinha aqui, ó. O Q, como você já deve ter imaginado, é a quantidade de movimento. E ela, ou o momento linear, né? E ela é medida, olha que medida estranha, o quilograma vezes metro por segundo. Já já a gente vai entender o porquê. Vamos para a massa. A massa você já conhece, que é medida em quilograma. E o V você também conhece, que é a velocidade medida em metro por segundo. Mas, professor, por que então que fica quilograma vezes metro por segundo o valor do quê? Muito simples, meu amiguinho. A massa não é medida em quilograma, não foi isso que a gente falou aqui? E a velocidade, ela não é medida em metro por segundo, não foi isso que a gente falou aqui? Por isso que a unidade de medida é essa, ó, quilograma vezes metro por segundo. Esse é o valor, é a unidade de medida do quê? Olha só o que eu trouxe aqui para vocês. 3 exemplos. E é muito fácil. Presta atenção para você falar, professor, é fácil mesmo essa matéria. E é. Confia em mim. Então vamos lá? Vamos fazer o exemplo 1 primeiro? Exemplo 1. Qual é a quantidade de movimento de um corpo de massa 5 kg no instante em que sua velocidade é 3 metros por segundo? Então eu já te ensinei que você tem que grifar os dados principais, só que dessa vez eu vou fazer um desenho para a gente entender, ó. Então eu estou falando aqui, ó, qual que é a quantidade de movimento, ou seja, eu quero saber o valor do Q de um corpo que tem massa 5 kg. Já coloquei a massa do corpo aqui. E ele me falou que esse corpo tem uma velocidade de 3 metros por segundo. Coloquei aqui também. Agora que a gente já tem tudo isso, vamos anotar os dados? Então eu quero saber o valor do Q, que é a quantidade de movimento. Ele me deu a massa do corpo, que é 5 kg, e a velocidade, que é 3 metros por segundo. Então qual que é a formulinha que eu vou usar? Eu vou usar a formulinha do QMV. Vem comigo. Então, ó ela aqui. Então, vamos lá. O Q é igual, que é o que a gente vai achar. A massa, olhando aqui nos dados e na figurinha, a massa vale 5. 5 o que, professor? Quilogramas. Vezes a velocidade, que é igual a 3. 3 o que, professor? Metros por segundo. Agora vamos fazer a conta. Ó. Q é igual. Se você fizer, ó, 5 vezes 3, dá 15. Quilograma vezes metro por segundo, opa, quilograma vezes metro por segundo, quilograma metro por segundo. Então encontramos a quantidade de movimento desse corpo. Vamos raciocinar um pouquinho só para a gente entender? Então vamos lá, ó. Esse bloquinho aqui, ó, que tem uma massa de 5 kg, se ele estiver com uma velocidade de 3 metros por segundo, ele vai transportar junto com ele uma energia de 15 kg metro por segundo. Lembrando, ele não é que ele está transportando essa energia, mas sim significa que, junto com ele, ele carrega a quantidade de movimento de 15 kg metro por segundo.
Sacou o lance? Viu que foi fácil? Vamos para 2? Olha o exemplo 2. Qual é a quantidade de movimento de um corpo de massa 2 kg quando sua velocidade é 30 metros por segundo? Vamos grifar? De novo, eu fiz um desenho para você. Então, ó, eu tenho um corpo aqui de massa 2 kg. Eu quero saber de novo qual é a quantidade de movimento quando a velocidade dele é de 30 metros por segundo. Vamos anotar os dados? Então, ó, o que eu quero saber? O valor do Q. Então, o que eu quero? O Q. E ele me deu a massa, que é 2 kg. E também me deu a velocidade. Qual que é a formulinha que eu vou chamar? Quer me ver? Vem comigo. Então, para achar o Q, é igual a massa, que vale 2, ó. Vou colocar aqui 2 o que, professor? Quilograma. E a velocidade que vale 30. 30 o que, professor? Metro por segundo. Agora vamos fazer essa conta? Então, Q vai ser igual a 2 vezes 30 dá 60. Quilograma vezes metro por segundo, quilograma metro por segundo. Então vamos raciocinar de novo para a gente entender? Esse bloquinho aqui, esse corpo de 2 kg, quando ele estiver com uma velocidade de 30 metros por segundo, ele transporta uma quantidade de movimento, uma energia de 60 kg metro por segundo. Olha agora a 2B. Essa foi então a 2A. Vamos ver a 2B? A 2B tem a ver com a 2A. Então, você prestou atenção na 2A? Vamos ver a 2B? Olha a 2B. Com que velocidade outro corpo de massa 8 kg teria a mesma quantidade de movimento? Para resolver então a 2B, eu vou colocar 2A aqui de novo, tá bom? Lembrando, a 2A ó, fala qual é a quantidade de movimento de um corpo de massa 2 kg quando a velocidade é 30 metros por segundo. E a gente achou o valor. A gente achou que a quantidade de movimento era de 60 kg metro por segundo. Mas a gente quer saber, ó, a 2B. O que a gente quer saber? Vamos grifar. A gente quer saber qual que é a velocidade de um outro corpo de massa 8 kg. Se ele tivesse a mesma quantidade de movimento. Então, vamos relembrar o desenho da 2A? Olha o desenho da 2A, ó. Eu tenho um corpo de 2 kg. É o que ele fala aqui pra gente, ó. E esse corpo de 2 kg está com uma velocidade de 30 metros por segundo. Ele falou aqui, ó. E aí, ele pede pra gente calcular qual que é a energia que esse corpo está transportando, qual que é a quantidade de movimento, momento linear. A gente fez a conta e chegou nesse resultado. 60 kg metro por segundo, ok? E aí, na letra B, eu quero saber com que velocidade um outro corpo, só que agora esse outro corpo tem massa 8 kg. Qual que é a velocidade dele se ele tivesse a mesma quantidade de movimento? Olha o desenho que eu fiz para você entender. Então agora, ó, em vez de ter esse corpo de 2 kg, eu tenho agora ó, esse carinha aqui, ó, um corpo de 8 kg. Eu quero saber qual que é a velocidade dele se ele tiver a mesma quantidade de movimento do corpo 1. A quantidade de movimento do corpo 1 não era 60? Então, do corpo 2 vai ser 60. Sacou o lance? Então, vamos anotar os dados? Então, vai ficar assim, ó. Então, ele me deu o Q, que é 60, opa. E ele me deu também a massa, que é 8 kg, e a gente quer saber a velocidade. Então, ó, a velocidade, quando um corpo, um outro corpo, de 8 kg tem a mesma quantidade de movimento, que é 60. Quem que a gente vai chamar para ajudar a gente? Quer me ver? Vem comigo. Então vamos lá, colocar a formulinha. Agora é só substituir. Dessa vez, ó, ele me deu o valor do Q. Então vou colocar aqui, ó, que é 60. A massa, ele também me deu. A massa é 8. E a velocidade. Então, olha só a jogadinha que eu vou fazer aqui para te ajudar, ó. Tá vendo esses dois carinhas aqui, ó? O 8V e o 60, eu vou fazer assim, ó. Lembrou? Então, eu vou trocar eles de lugar. Porque fica mais fácil de você enxergar que quando o X está do lado esquerdo, no caso o X é o V, então fica mais fácil da gente isolar o amiguinho do X. E quem que é o amiguinho do X? É o 8. Então, quem que vai passar para baixo dividindo? O 8. Então, vai ficar assim, ó, que V vai ser igual a 60 dividido por 8. Agora é só fazer 60 dividido por 8, 7,5 metros por segundo. Então, vamos raciocinar, ó. Então, presta atenção. Eu achei a velocidade
de um outro corpo que tem uma massa de 8 quilogramas, quando a quantidade de movimento dele é igual à quantidade de movimento daquele corpo do exercício anterior, do 2A. Beleza? Então, bora lá para frente? Agora a gente vai ver uma outra grandeza que é chamada de impulso. O impulso é um pouco mais intuitivo, é mais fácil da gente entender, tá? Então, olha só. Quando damos um empurrão em um corpo ou chutamos uma bola, estamos dando um impulso a eles. Podemos calcular o impulso através da relação I é igual a F vezes ΔT. Então, o que é um impulso? Um impulso, ele é quando a gente aplica uma força em um corpo num intervalo de tempo muito curto. Então, é quando eu dou, por exemplo, um peteleco em alguma coisa. Quando eu dou um empurrão, um chute numa bola. Então, eu estou aplicando uma força no intervalo de tempo muito curtinho. Vou te dar um exemplo. Ó. Trouxe aqui minha raquete e trouxe minha bolinha de ping-pong. Tudo bem que é minha raquete de matar mosquito. E tem um mosquito aqui enchendo o saco. Então, deixa ele aqui, ó. Deixa ele aparecer de novo, eu pego ele. Então, ó, isso daqui é um exemplo de impulso, ó. Eu tenho minha raquete, eu tenho minha bolinha, ó. Viu só? Eu dei um empurrão nela, eu apliquei uma força nela no intervalo de tempo muito curto. Então, o contato, o tempo de contato, quando eu bati na minha bolinha, o tempo que ela encostou na minha raquete foi um intervalo de tempo muito curto. Então, quando eu aplico uma força no intervalo de tempo muito curto, eu estou causando um impulso. E para a gente calcular o impulso, a gente usa essa formulinha. Professor, como que a gente decora? Muito fácil. É só você lembrar do que o seu professor de física está quase tendo aqui de tanto preparar a aula para vocês. Essa vai ser a nossa formulinha do infarto. Beleza? Vamos então entender o que significa cada letrinha? O I, então, você já sacou que é um impulso. E o impulso é medido em Newton vezes segundo. Já já a gente entende um pouquinho melhor. O F. O F é a força. E a gente mede a força em newtons. A gente usa a letra N, tá bom? Em homenagem a um físico famoso chamado Isaac Newton, Sir Isaac Newton. Logo, logo a gente vai falar um pouquinho sobre ele mais pra frente, tá bom? Aí a gente vai saber conhecer quais são as leis de Newton. Já ouviu falar? E o ΔT. O ΔT a gente conhece, é o tempo, que é medido em segundos. Então vamos raciocinar, ó. Se a força é medida em newtons, não foi isso que eu falei aqui, ó, que a força é medida em newtons, ó. E se o ΔT é medida em segundos, olha só aqui, então vou colocar aqui. Então por isso que o impulso sai em newton vezes segundo. Fechou? Agora ficou fácil. Pessoal, o conceito de impulso é muito fácil. Vamos resolver os exemplos? Olha que facinho, o exemplo 3 e o exemplo 4. Vamos fazer o 3 primeiro? Um objeto é empurrado durante 0,03 segundos. 3 centésimos de segundo. Em outras palavras, deu um peteleco nesse objeto. E ele está sendo empurrado por uma força constante de 8 newtons. Qual que é o impulso dessa força? Vamos grifar? Depois que a gente grifou tudo bonitinho, vamos anotar os dados? Então ele me deu aqui, ó, 0,03 segundos, é o ΔT. Ele me deu 8 newtons, que é a força. E ele quer saber o quê? O impulso. Então quem que a gente chama? Chama aí para você, coleguinha. Chama quem, professor? Chama o infarto. A formulinha nossa que a gente vai usar. Então vamos calcular o I, que é o impulso. Então o impulso vai ser igual a força. Ele me deu a força, ó. Vou colocar ela. Então a força vale 8 newtons. E ele me deu o ΔT. O ΔT vale 0,03 segundos. Ah, não esqueça de colocar a unidade de medida para ficar mais fácil da gente entender o porquê que sai em newton vezes segundo. Então 0,03, o que, professor? Segundos. Então vai ficar aqui o impulso vai ser igual. Se você fizer 8 vezes 0,03, dá 0,24. E sobrou o newton e o segundo. Por isso que sai em newton vezes segundo. Não foi fácil? Então vamos raciocinar. Quando eu tenho um corpo, vou pegar minha bolinha aqui, ó. Quando eu tenho um corpo, não, vou pegar, deixa eu, aqui, ó. Vou pegar o meu TNT do Minecraft, olha só. Então, ó, quando eu tenho um corpo, no caso aqui o meu TNT do Minecraft, e eu vou aplicar uma força nesse corpo durante um intervalo de tempo de 3 centésimos de segundo, 0,03 segundos. É mais ou menos uma coisa assim, ó.
Sacou? Quando eu fiz isso, eu causei um impulso nesse corpo aqui, tá? E qual que foi o impulso que eu causei? Um impulso de 0,24 newton segundo. É assim que a gente lê, newton segundo. Ou se você preferir, newton vezes segundo, tá? Não confunda falando errado, falando newton por segundo. Não está escrito newton por segundo, é newton vezes ou newton segundo. É assim que a gente lê. Vamos para o exemplo 4? Olha que fácil. O impulso de uma força constante de 12 newtons sobre um corpo é igual a 4,8 newton segundo. Durante quanto tempo essa força agiu sobre o corpo? Vamos grifar? Então, ó, esse exercício, se você não ler com atenção, você erra. Então, vamos anotar os dados? Então, a primeira coisa que a gente vai anotar, ó, ele me falou, olha só, você viu que eu anotei que a força é igual a 12 newtons? Por quê? Ele falou o seguinte, que o impulso de uma força de 12 newtons, esse impulso é igual a 4,8 newton segundo. Em outras palavras, o valor da força vale 12 newtons e o valor do impulso vale 4,8 newtons. Sacou por que eu falei que se você não ler com atenção, você erra? E ele quer saber o que? Ó, durante quanto tempo a força agiu no corpo. Então ele quer saber o valor do ΔT. Vamos chamar ela? Então chama aí para você quem? Infarto. Então dessa vez ele me deu o valor do I. Vou colocar aqui para você, ó. 4,8 é igual. A força ele me deu, que é 12 newtons. E o ΔT também é o que a gente vai achar. Agora eu vou dar uma ajeitadinha na nossa formulinha. Lembra do... Então eu vou fazer aquela jogadinha. Eu vou trocar de lado aqui, ó, esses dois carinhas, só para ficar mais fácil da gente entender a nossa continha. Porque quando o x está do lado esquerdo, é muito mais fácil da gente ver quem que passa dividindo. E no nosso caso, quem que é o amiguinho do x? É o 12. Então, quem que vai passar dividindo? O 12. Então, ΔT vai ser igual. O 4,8 continua aqui em cima e o 12 vai lá para baixo, dividindo. Fazendo essa conta, a gente chega no valor de 0,4 segundos. Fechou? Então, galerinha, esses aí são os exercícios. Não é facinho? Vamos ver, então, a nossa lista de exercícios, só para você ver o que a gente vai fazer nessa semana, rapidinho. Então, galerinha, olha a nossa lista de exercícios. Então, ó, as orientações que eu sempre peço para vocês lerem, tá bom? Aí, eu peço aqui para você me enviar uma fotinha, se possível, uma ou duas fotinhas, tá? Se não, tudo bem, você entrega um pouco mais, mas tenta ver o mínimo possível, porque aí é menos trabalho para você e menos trabalho para mim também. Tô lá nos plantões, deixei aqui o endereço do site, tô pedindo para você me enviar no PV, tá? No e-mail não, porque eu tive muito problema, não manda no grupo também, para não atrapalhar o nosso grupo, que funciona muito bem. Se você estiver me entregando a atividade atrasada, não esquece de colocar qual que é a atividade. E eu fiz o nosso passo a passo aqui para você, tá? Você vai assistir o vídeo, não é esse link aqui não. Eu tô fazendo o vídeo agora, depois eu coloco o link aqui para você. E aí você vai resolver os exercícios. Olha que facinho, ó. Então a gente acabou aquela nossa lista do Xerox, tá bom, galerinha? Então agora a gente vai começar uma lista nova. Uma lista sobre quantidade de movimento, impulso e outras coisas que eu vou ensinar logo mais para vocês. Então, ó, tem esses exercícios que eu passei aqui para vocês, ó. É o exercício 1, o 2, o 3 e o 4. São esses 4 exercícios que você vai fazer para me entregar na semana que vem. Fechou? Combinado? Então é essa aí que é a nossa lição da semana. Qualquer coisa eu tô no plantão. Se precisar, pode estar contando comigo. Belezeira? Então, ó, um grande abraço a todo mundo e é isso aí. Fica com Deus. Tudo de bom, galerinha.